Olá, António Miguel Teixeira, mais conhecido por Tomi. Também és conhecido em todo o lado, não é? Porque és das vozes da rádio, és professor de canto, és conductor, maestro, fazes parte da direção de inúmeros coros, tanto que eu tenho aqui uma cábula, repara, maestro do coro de voz da Santa Casa de Misericórdia da Maia, depois também no coro do Hospital Magalhães Lemos, o coro Voz da Indústria, que pertence à SONAI, o Arte Coro, que é a Imprensa Norte, e o Coro Infantil de Santa Margarida. Eu não sei se me esqueci de algum. Bem-vindo à Zé Cocos Farol. Muito obrigado, muito boa tarde. Antes de mais, queria cumprimentar o festival inteiro e o trabalho que vocês têm feito. E com esta condicionante e continuarem a fazer um festival espetacular. Eu de facto tenho assim muitos grupos e muitas trabalho sobretudo com muita gente, porque esse é o meu fascínio também, é trabalhar com pessoas e trabalhar com a música. Por isso eu, como tenho essa parte da minha vida completamente realizada, sempre que posso trabalhar com mais pessoas, trabalho com mais pessoas. E de facto esses grupos todos são só esses para já. Em termos corais. Não, mas ainda és professor de técnica vocal, ainda fazes mais coisas, não é? Sou professor de técnica vocal, sou professor de educação musical também, num colégio. E sou formador na Casa da Música, músico, portanto faço parte do serviço educativo, que é fantástico. E, aliás, alguns dos grupos que eu dirijo, alguns têm ligação também muito direta com a Casa da Música e com o serviço educativo. Que é um espaço fantástico, é um espaço extraordinário. E sobretudo, não é sobretudo a palavra que eu queria usar com certeza, o serviço educativo é de facto muito inspirador, o serviço educativo que se faz na Casa da Música, porque persegue precisamente aquilo que muitas vezes é óbvio, que é ser um serviço educativo, não é? E de facto há uma preocupação muito grande da equipa e da própria instituição, de tentar formar público, de tentar qualquer tipo de público, desde aquele público completamente estruturado, que só não vai ver mais espetáculos por coisas, se calhar, sem grandes razões aparentes, como até público que está muito mais longe deste género artístico, que é a música, não é? Eu lembro-me que quando eu era miúdo ainda tive educação e formação musical até à 4ª classe, onde aprendi flauta, aquelas coisas, o solfejo e tal. E mais tarde isso veio revelar-se na minha própria vida, porque também fui músico durante uma certa altura, e se não fosse isso eu não tinha sequer talvez o gosto que depois adquiri ao longo da adolescência, não é? Da vida, pela música. E depois isso foi um bocadinho abandonado, não é? De repente já se fala de música outra vez como uma necessidade quase biológica para as pessoas se sentirem bem, porque nos permite sermos mais do que somos, não é? É uma arte que muita gente até a considera como divina, não é? É isso, de facto a educação musical durante algum tempo, a educação musical e as artes, eu acho ainda assim que a música e a educação musical sempre foram muito privilegiadas. Portanto, quando nós temos a consciência que não era, que muita da educação musical não era tão boa quanto isso, e logo a seguir pensamos que ainda assim era uma arte privilegiada,
portanto, vemos a quantidade de coisas que faltam aqui. Mas mudou bastante. Nos últimos tempos é muito esperançoso voltarmos a falar da educação musical e da formação musical em termos em todos os planos da educação musical, mesmo no plano mais técnico, se quisermos, que é na escola, para miúdos, etc. Também com outro género de ferramentas, com outros géneros de visão até do que é a educação musical, que também evoluiu muito nos últimos anos, e há muita esperança que esta geração, já que está a ser formada agora, de miúdos, e os próximos que por aí vêm, vai ser espetacular. Por falar nesta nova geração e nos miúdos, tu como professor ficaste afastado da maior parte deles, porque presencialmente o confinamento obrigou-nos a este afastamento físico, não social, mas físico. Tu conseguiste, através destas novas ferramentas digitais, novas, entre aspas, novas para muita gente, conseguiste continuar as tuas aulas, conseguiste que as pessoas e os pais, os miúdos, que não perdessem, não é, todo este ritmo, ou houve um intervalo? Não houve intervalo. Foi por acaso dei-me conta muito recentemente, há muito poucos dias, a pensar nisto, que parece que já estamos nisto, de repente parece que já estamos há muitos anos, não é? É verdade. E foi Foi o choque, não é? É verdade. E não demorei, foi uma coisa muito estranha que sem me ter apercebido na altura, e nada, portanto não foi, como não poderia nunca ser previsto, não é? Mas eu em todos os planos, quer com os mais pequeninos, porque eu trabalho desde crianças de 3 anos, até na Casa da Música faço concertos para bebés, mas isso aí é diferente. A Casa da Música foi diferente porque fechou, entretanto. Mas o trabalho regular que eu faço, que é a partir dos 3 anos e vai até onde as pessoas conseguirem viver, trabalho com todo tipo de idades e com muitos públicos, e desde o primeiro momento estive em contacto com quase todos eles, de uma forma ou de outra. E foi engraçado naquele princípio, naqueles primeiros dias, em que eu vivo numa casa cheia de gente, não é? Tenho 4 filhos, mais a esposa, portanto somos bastantes aqui em casa. Mas já fazem concertos juntos, quase, não é? Já quase. Já fizemos alguns. Bem. Mas logo no primeiro momento eu lembro-me de fazer uma lista dos grupos a que fazia parte, dos meus coros e das aulas, dos alunos, etc., para não me esquecer de ninguém, e a forma como poderia chegar às pessoas, independentemente do que quer que fosse. Quer fosse para... É claro que um coro, por exemplo, e agora sendo mais específico, um coro é impossível ensaiar com estas ferramentas, não é? Mas ensaiar mesmo como os moldes quadradinhos, não é? Mesmo como os quadradinhos, é verdade. Mas a qualidade de transmissão de uns não é igual à dos outros e torna-se impossível. Claro. Exatamente, e há o delay, a distância de que um fala, o outro ouve, e quando são vários ao mesmo tempo torna-se impossível. Ainda assim, tentei-me organizar de maneira a que, de alguma forma, que fosse qual forma fosse, que conseguisse utilizar a música, porque esse é o meu ponto de vista desde o princípio, desde sempre, desde que peguei no trabalho da música, que é pegar na música e fazê-la chegar às pessoas, pelas pessoas em si. E como é que eu poderia fazer isso? Por isso, logo no primeiro momento, e logo no dia em que... portanto, isto foi uma quinta-feira, não estou bem certo das datas, mas foi para aí 12, 13 de março, não é? Foi assim uma coisa que terminou essa semana. Eu na quinta-feira da semana em que ficamos em confinamento, depois a partir da segunda-feira logo a seguir ficamos todos em confinamento quase obrigatório. Na quinta-feira anterior, portanto, ainda fiz um ensaio de coro. Durante a manhã já me cancelaram, foi
eu costumo ir aos aquela sítios catadupa, para fazer isso. Exatamente. Cancelamentos de aulas, a todas as horas eu recebia telefonema deste, telefonema daquele, pá, não venhas agora, não sei o quê, agora vamos fechar, ainda não sabemos o que é que vai acontecer, aquela coisa toda. E pronto, eu como trabalho em muitos sítios, em muitos locais, e muita gente, aquilo parecia o fim uma do coisa mundo. terrível. Exato, parecia o fim do mundo. E eu, na sexta-feira de manhã, estava metido aqui, neste sítio precisamente, com uma coisa interior quase a colapsar também, de emoções, de não sabia o que é que havia de pensar, o que é que havia de fazer, o que é que havia... Mas para tentar manter fora daqui deste escritório Zeco o resto dos miúdos e de esposa e etc. A tua ansiedade ficou nesse cubículo, portanto, exatamente, todos os dias. tentar conter ao máximo, mas eu julgo que isso também contribuiu para que eu me focasse nessa lista que eu tinha à minha frente e tentasse perceber como é que poderia chegar às pessoas e como é que poderia continuar de alguma forma um trabalho musical que fizesse com que as pessoas tentassem passar o melhor possível aquilo que eu estava a sentir naquele momento, não é? E pronto, portanto, a partir desse momento, depois foi ao contrário, não é? Se no dia anterior tinha sido eu a receber os telefonemas e os e-mails, etc., eu na sexta-feira de manhã tentei falar com toda a gente que me atendia ao telefone e mandei e-mails para quem não conseguia falar, etc., como é que vamos fazer e como é que eu posso fazer e como é que vamos manter isto tudo. Pronto, e por isso não houve assim um delay muito grande. Exatamente. Conseguiste ajudar então as pessoas de uma forma muito importante, porque ainda principalmente para quem gosta e trabalha música, quem a recebe também, quem a aprende, é quase um medicamento diário, não é? É importantíssimo ter essa possibilidade de conseguir manter-nos sãos, e a música faz parte disso. Ninguém pode duvidar disso, não é? E o teu papel neste caso da saúde mental é importantíssimo. E agradeço por não desistires e não te deixares ir abaixo, porque eu sei que é fácil com esta história toda dos cancelamentos, muita gente, tenho muitos amigos como tu músicos, não é? Ficaram de repente sem trabalho e não estou a passar bons dias, não é? E o futuro também não se percebe muito bem. E ainda bem que continuaste a manter essa tenacidade e essa força organizacional, que também é preciso quando tens um leque tão alargado de pessoas que ao fim e ao cabo dependem das tuas lições. Achas que elas perceberam isso, a falta que lhes poderia fazer o não ter acesso à música em termos de saúde mental? Sim, sem dúvida. Assim, a resposta é imediata, sim, sim, e passado este tempo que já é algum... parece uma imensidão. Levou quase 3 meses a brincar. É verdade, é verdade. Sim, é incrível a quantidade de coisas que... Eu às vezes, quando falo nisto, penso muitas vezes e se calhar... já ouvi outras pessoas também a falarem acerca disto, deste ponto de vista, com o qual eu partilho completamente, que é quando estamos deste lado, ou seja, enquanto artistas, e quando lidamos com a arte e com as pessoas e sobretudo quando se faz este papel, o meu papel é muito terreno, muito prático, muito sei lá, de pegar em pessoas que estão completamente longe da arte, longe da música, longe disto tudo. E como é que se chega a uma pessoa que nunca teve acesso a isso, não é? Porque já que a arte é daquelas coisas que nós não sentimos falta se nunca tivermos contato, não é como a fome, não é como a comida, em que nós, ou seja, nós depois de experimentarmos também não conseguimos deixar de viver sem ela, não é? E descobrimos coisas incríveis que não tínhamos sem a ter. Mas é daqueles fenómenos que nós não conseguimos, sem experimentar, também não conseguimos perceber muito bem porque e eu percebo isso, porque muitas vezes fala-se na arte, há muita gente que não percebe a cultura e o porquê da cultura.
Porque é que É se claro que gasta se as dinheiro pessoas não nessa experimentam é coisa? impossível. Exatamente, exatamente. E, não, E de e repente, às neste vezes, confinamento, toda a gente percebeu que é dela que precisa, do cinema, exatamente. das imagens, da música, das letras, de uma pintura, de uma cor. É disso que precisamos. E de repente, achas que vamos deixar de maltratar a cultura ou vamos abraçá-la de outra forma? E, bem, nem quero falar politicamente, que isso não temos nada a ver com isso, mas acho que as pessoas vão dar mais, enfim, não sei, mais atenção às necessidades de quem a faz, a partir de agora? Eu tento ser sempre muito otimista e eu acredito que sim. Acredito que, nem que seja, eu sou por um lado procuro ser muito otimista, mas por outro lado tenho a plena consciência que também As coisas não se não mudam estou à no espera dia. de nada. Não Exatamente. estou à espera, não, as minhas, Uhum. não estou à espera, eu parto sempre à procura de nada, porque é assim que eu parto logo por princípio em tudo que eu faço com a música. Portanto, eu por princípio eu sou músico, tento levar a música às pessoas, não estou e eu espero que as pessoas me deem a música que têm, não é? Mas nem que seja um par de olhos e de ouvidos ou a ver-me e a ouvir-me, isso parte logo desde o princípio que isso é o suficiente, não é? Claro. É claro, a partir daí tudo que venha é uma vitória fantástica. Sim, claro. E eu, portanto, isto já são há alguns anos também a trabalhar assim, e na minha vida procuro, em muitos aspectos, tenho esta maneira de ver. E é claro que eu vejo, nós todos vemos todos os dias, e passados estes meses que já estamos em confinamento, vemos coisas terríveis todos os dias nos noticiários e sobretudo, se analisarmos um bocadinho, chamemos filosoficamente, ou seja, se olharmos um bocadinho para a filosofia do ser humano, vemos coisas terríveis que se calhar não, de certeza, que acontecem todos os dias, sempre, não é? Mas nós, quando estamos em confinamento, ficamos mais pasmados a olhar. Temos outra sensibilidade. É isso. Mas eu acredito, ainda assim, acredito que não será, eu vou dizer pelo ridículo, nem que fosse para uma só pessoa descobrir isso, já era uma vitória. Já era uma vitória. Mas eu acho que não vai mudar grande coisa no todo, olhando assim para o todo, estou a crer que não vai mudar grande coisa. Isto porque nós temos uma multiplicidade de vivência no mundo todo, e hoje em dia o mundo é tão global que também tudo nos afeta, as coisas boas e as coisas menos boas, não é? E vemos coisas que se estão a passar, por exemplo, isto pelo exagero, está-se a passar em todo o mundo, mas pelo exagero olhamos para uma América e vemos que se calhar em determinadas coisas, por exemplo na cultura, até já estão razoavelmente evoluídos e que agem como agem. E em comparação, por exemplo, com uma África do Sul, em que temos quilómetros de pessoas que estão à procura de comida. Portanto, isto é tudo tão para nós que estamos deste lado, às tantas com a repetição, porque passa a ser um monotema, não é? Com a repetição já nem olhamos para os números, são números, nem percebemos que os números são pessoas, não é? E vidas, e famílias inteiras, não é? Bom, olha, vamos deixar esta nota negativa, porque virá para a frente, não é? E também gostava muito que nos dissesses o que é que estás a ler, o que é que estás a ver, o que é que estás a ouvir. Isto, eu sei que é uma pergunta, então o que é que estás a ouvir deve ser fantástico, mas só para quem nos ouve também ficar a par dos teus gostos e do que achas que as pessoas poderiam ganhar também neste tempo um bocadinho mais calmo. Claro. Eu, naquilo que estou, se calhar falo primeiro do que estou a ler. Houve uma certa leitura que eu mantive, que foi a leitura que faço junto dos meus pequenitos, alguns já são grandinhos, né? São 4, que não sejam metais. Não, de tudo, são todos bailarinos, então. É espetacular. Quer dizer, em confinamento não é muito espetacular, porque temos que andar a arrastar móveis para um lado, porque eles continuam com as aulas deles também, etc. Exatamente.
E então, nós, neste confinamento, terminamos um Don Quixote. Um Don Quixote para pequeninos, para pequenos, para juvenis. Pois. Eles, depois, se ouvirem, não vão gostar de me ouvir dizer que é para pequeninos. Mas é um Don Quixote. Os livros também, nós há bocado falávamos da educação musical, que evoluiu muito. E os livros, não estou a falar da grande literatura, né, que também tem evoluído, também, pronto, só que agora também é como a música, aparece de tudo, aparece o menos bom e aparece o muito bom, continua a aparecer também muito bom. Mas, sobretudo para os pequeninos, houve uma evolução muito grande, né, nos livros dos mais novos. E para quem gosta de ler, quem é da minha idade e gosta de ler, bem, neste tempo em que nós líamos assim livros muito mais maçudos àqueles olhos dos mais pequenos, e líamos e aprendemos a gostar de ler, e líamos depois já livros com uma voracidade tão grande. Exatamente. Bom, se fosse com os livros que agora existem, muito bem escritos e de uma forma, muitos deles tão apelativos, etc. Claro. Também, sim, muitos ilustrados de uma forma sublime, não é? E está aqui o Don Quixote, que é a história que já conhecemos, nós que já conhecemos, e que para eles é contado mesmo para jovens, é contado tipo para jovens, é assim que está aqui no título, mas é espetacular. Entretanto, passamos para um Agatha Christie, com o Jogo Macabro. Jogo Macabro, claro. Monsieur Poirot. Mas aí também é impossível quase falhar, não é? Basta tirar um. É muito difícil. É verdade. Jogo Macabro. Depois já assim, uma leitura. Os primeiros tempos não foi muito fácil ler e perder-me logo às primeiras linhas, em pensamentos e coisas não tão boas, mas depois deixei-me outra vez navegar e terminei o 5º livro de crónicas do Lobo Antunes. O Lobo Antunes, para mim, pronto, não se deve falar muito em gostos assim pessoais nestas coisas. Ou deve-se? Porque a arte... Não sei, as artes depois tocam-nos a todos de maneiras diferentes, não é? E eu, para mim, é o melhor escritor de sempre, é o Lobo Antunes, é uma paixão assolapada, e pronto, acabei de ler, e agora estou neste Ana Karenina, que é um clássico, eu nunca tinha lido. Não és o primeiro que anda nessas ondas, sabes? A malta está-se a virar aí para os grandes clássicos com muita pujança, e principalmente essas geografias, tem alguma piada? Pode ter uma leitura interessante, pode ter... mas assim uma leitura mais confortável, se calhar tem a ver com o nós pensarmos. Eu acho que não tenho tido, foi coisa que eu não ganhei, foi tempo, neste confinamento eu não ganhei tempo, pelo contrário, acho que perdi tempo no sentido de tenho gasto muito mais tempo a fazer... Ele desaparece. Mas se calhar olhar para um livro deste tamanho e no corre-corre do nosso dia-a-dia, nós olhamos sempre, vou para este, vamos sempre escolhendo outro género. É tipo o peso, qual é a gramagem deste? Já não há aqueles que uma pessoa encontrava nos bancos do metro em Londres ou do autocarro, que era fenomenal, porque lá tinham muito essa mania dos paperbacks, que eram mais baratos, portanto acabavam de ler, deixavam para o próximo, e foi uma das coisas que me fez apaixonar por aquela gente, não é? 30 anos, claro, 40 anos. Claro. Nós nunca tivemos muito esse hábito. Temos umas cabines telefónicas, mas azar ou não, cada vez que eu vou lá estão sempre fechadas à chave. É muito sério. E então, e o que é que estás a ver? Olha, em termos, eu ver, não tenho olhado muito para filmes, quer dizer, vi já neste confinamento, vi algumas coisas, acabei de ver o The Crown, mas demorei muito tempo. Ainda me falta 3 temporadas. Ainda não comecei. Mas eu não sou muito, não dou muito tempo à Netflix, etc. Então ando muito mais pelos canais de televisão, e então vejo assim umas coisas salteadas. Mas neste confinamento já há algum tempo que andava para ver filmes
do Charles Chaplin, e vi o garoto, revi o garoto, e pronto. É aquilo que ficou e que de mais bonito deste confinamento e que me lembrei de deixar aqui. Vi outras coisas também bonitas, mas de música. Agora espera aí, agora. Eu sei, se calhar tem sido um bocadinho. Eu tenho dividido as coisas em. Tenho ouvido bastante Camille Dalmé, que não é muito novo, sobretudo para mim, não é? Não sei, ela não é assim tão conhecida quanto isso. E eu tenho ouvido bastante porque me toca de maneira especial, não sei, pronto, gosto muito também dela, gosto muito da voz dela, gosto muito dos arranjos dela, existem coisas fantásticas no YouTube também, então deixava pelo menos para conhecerem, quem não conhece, Camille Dalmé. Conhecem quem viu O Príncipezinho, o filme em animação, que também é fabuloso, também deve ser, é um ótimo filme para quem não viu, filme também inacreditável. Eu que infelizmente não tenho grande facilidade em chorar a ver filmes nesse. Não sei se foi para manter a pose perante os miúdos que estavam comigo, mas eu senti que, calma, isto aqui há qualquer coisa que não está. A garganta a apertar. Exato. E deixava só mais um, que também não é muito conhecido, e se calhar tem interesse para quem nos ouve, que é os 5 a Seco, que é um grupo ocasional brasileiro de 5 grandes músicos, que houve um amigo meu que me também deu a conhecer há pouco tempo antes do confinamento, e sobretudo o disco A Pausa. Que se olharmos pronto, é um bocadinho nostálgico, tem letras que são lindíssimas e um bocadinho nostálgicas, mas também, se for só durante um bocadinho, também não faz mal nenhum irmos a navegar até aí. Depois eu vou escrever aqui tudo em cima, naquele espacinho, as pessoas vão de certeza depois ir ouvir ou ler ou tentar, pelo menos saber o que é que se trata, não é? O YouTube tem aquela armadilha que é o próximo, a pessoa de repente fica ali 2 horas e o tempo voou, não é? Tem coisas, tem coisas boas e tem coisas más. Exatamente. Há só mais uma coisinha ainda na música que eu ia dizer há bocadinho, que é que tenho dividido em 2 tempos. Este género de música, como a Camille Dalmé, como os 5 a Seco, é sobretudo, costumo ouvir de uma forma um bocadinho mais informal, enquanto utilizo para ouvir, para navegar sobre a própria música em si, sobre as letras, e depois há outros géneros de música que nem sempre tenho o costume de ouvir, mas que neste confinamento, também por trabalho, voltei a pegar nas sinfonias todas do Beethoven. Porque estamos nos 250 anos de nascimento do Beethoven, e tenho feito bastante trabalho acerca disso, e mesmo no serviço educativo na Casa da Música, e tenho ainda, se tudo correr bem, e vai correr, ainda muito trabalho até ao final do ano e coisas muito, muito, muito interessantes a fazer acerca do Beethoven, e tentar levar o Beethoven às pessoas. E o Beethoven dei-me conta, porque tenho tentado estruturar isto, que já conhecia felizmente, mas tenho tentado estruturar, mastigar, não é? Como fazem os passarinhos. Tenho tentado mastigar para depois dar às pessoas. Tirar o sumo. Exatamente. E as sinfonias do Beethoven são fantásticas para quem não conhece Beethoven, porque ele retrata um bocadinho a vida dele. Ele era perfeitamente genial, daqueles seres humanos em termos culturais e artísticos marcantes na civilização humana, no ser humano, mas ele é quase didático nas sinfonias dele, ou seja, se chegarmos ao YouTube ou outra plataforma e pusermos Sinfonia número 1, é de facto a mais fácil de se ouvir, a mais simples de se ouvir, etc. 2 já é um bocadinho mais difícil. A 3 e 4 e 5, até chegar à 9ª, aquilo vai adensando. Uma progressão evidente para as pessoas também irem aprendendo, não é?
fica mais fácil para gostar. Não é para todos, e não é para todos. Não, todos conseguimos. Olha, Tommy, foi um prazer estares aqui connosco na Jam Talks Farol. É sempre um prazer estar principalmente com pessoas que amam a sua arte. Tu amas uma delas. Obrigado. Faz um trabalho excepcional e eu acho que é obrigatório quase não deixar cair-nos, não é? Nesta não-vida que é complicada de ultrapassar diariamente. E a tua ajuda enquanto professor é fantástica. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um gosto muito grande. E, de facto, deixar essa nota de que a cultura na saúde mental e na nossa vida é aquela centelha que nos faz ver que vale a pena. Exatamente. E que tudo vale a pena e o nosso dia-a-dia às vezes é tão denso e tão difícil, porque as nossas vidas são tão difíceis, que de facto a cultura e a arte leva-nos, quando nós nos deixamos levar nela, nós voltamos, fazemos uma viagem ao lado bom da vida e vemos que vale a pena, que tudo vale a pena. Ok, muito obrigado então. Fica bem, a família também, e até um dia destes. Muito obrigado, um abraço.